8 de junho de 2023. Nós vamos iniciar o encontro de número 125. 125 porque paramos na pandemia, né? Senão estaríamos mais adiantados. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao Pai. Vamos agradecer a oportunidade de aqui nos encontrarmos para aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, a fim de que possamos melhor entender por que existimos, aonde estamos e para onde vamos. Jesus amigo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por permitir que trabalhadores espirituais da tua seara estejam conosco e nos ajudam muito em tudo o que precisamos aprender nesses momentos que aqui nos encontramos. Muito obrigado, Mestre, pelo amparo. Obrigado, queridos irmãos, pelas inspirações e por nos envolver a todos. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós, no encontro passado, paramos neste quadro. Nós começamos a desenvolver sentimentos. Após terminarmos sentimentos, vamos entrar em matrizes mentais. E depois vamos fazer uma série de análises sobre matérias que estão no Evangelho, se bem que o Evangelho faz parte de todo o conteúdo que temos apresentado e constantemente nós estamos vendo o Evangelho na tela. Muito bem. Mas então vamos dar continuidade. Paramos neste quadro aonde vamos revisá-lo. O espírita precisa sair das formas para entrar na essência. Precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. E é por esse caminho que nós temos caminhado. Aprendermos a viver como espíritos que somos, utilizando a nossa ferramenta em prol de ampliarmos os conhecimentos espirituais para podermos galgar patamares mais elevados no amanhã, onde a tranquilidade, onde a paz seja mais perene. Certo? Muito bem. E então, temos o seguinte. E o que acontece atualmente com muitos de nós? Mas muitos mesmos, não são poucos não. São muitos de nós. O que acontece atualmente? Ninguém diz nada? Ninguém fala nada? Então vamos ver o que acontece atualmente. Atualmente, vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam. Olha o detalhe, ainda se atormentam devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. E isso é uma realidade, a falta da verdade. Porque a partir do momento que você começa a estudar um pouco mais a doutrina espírita, você começa a entender, e principalmente quando você estuda processo reencarnatório,
automaticamente você encontra um ponto futuro. Você sabe que o futuro vai acontecer. Não termina nada por aqui. Você já está falando em reencarnação, processo reencarnatório. Então, automaticamente, o futuro fica vivo na nossa mente. Mas nem todos ainda conseguiram interiorizar esse processo. Por isso, se atormentam. Se atormentam pelos fatos que acontecem na vida, pelos problemas que aparecem, as dificuldades, quando deveriam pegar essa dificuldade como uma ferramenta para o aprimoramento espiritual. Então, É aqui que eu vou trabalhar a minha inteligência. O que eu posso fazer de melhor? então, mas o que eu observo hoje? Tem pessoas que eu já percebi isso, que é espírita, frequenta, trabalha, dá passe, mas está mais preocupada em resolver as questões materiais. A doutrina fica para depois. Bom, Eu não tenho tempo. não é que as questões materiais não têm que ser resolvidas, sim. é óbvio, Sim. não é? Mas as primordiais são as espirituais. Mas fica para depois. Essa é primordial. A gente Essa é primordial. observa. Eu tenho duas questões a serem resolvidas. Uma material, outra espiritual. Eu vou resolver primeiro a espiritual, depois eu vou resolver a material. Mas se a material está solicitando urgência, emergência e tem que ser visto naquele momento, você vai lá e resolve. Mas se não for o caso de uma emergência, de uma urgência, primeiro é espiritual. Mas a maior parte dos espíritas também não fazem assim. Uma questão de bom senso, né? Aí depois vão reclamar do futuro. Lá no futuro começa a reclamação. Por que isso está me acontecendo? Porque não está acontecendo? Porque você não fez o que deveria ter sido feito. Tá. Aí o que eu escuto? Poxa, já estou tanto tempo na doutrina e as coisas vão acontecendo, não melhora. Acho que eu vou procurar outra, como é que se diz? Professar outra coisa para mim ver se eu melhoro. Eu escuto isso. Pois é. E por que pensam? E por que ficam com esse raciocínio? Por quê? Conhece. É a falta da verdade. Sim. É a falta do conhecimento. Sabe o que eu pensei, pai? Aí é isso que acontece. Se atormentam. Então, o que acontece? Só Não tem que se atormentar. Não tem que ter só problema, tudo bem. Mas também não tem que ser tudo maravilhoso. Jesus só veio para isso. Que se a pessoa se Jesus, não, quero uma rede para me dormir, para ir para a praia, não é isso. Quando diz que vai ter tudo maravilhoso, vai ser tudo, como é que eu vou te explicar? Que tudo vai ser resolvido da melhor maneira, que nada vai haver problema, não é Jesus. Que a vida de Jesus não é isso. A gente vê até pelas questões das vivências dos apóstolos, o que aconteceu com todos eles. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E ver o trabalho. Sim. Ele mesmo falou que não veio trazer a paz. E o mundo Porque ele sabe, continua sabendo, muito mais do que nós, Sim. não é que nós estamos num nível de aprendizado e que durante esse período nós vamos ter sérias dificuldades, muitos problemas a serem resolvidos e que isso faz parte da evolução. São ferramentas para o aprimoramento espiritual. E o espírita precisa pensar assim. Tudo que nós estamos vendo como dificuldade, como problemas a serem solucionados são ferramentas para o aprimoramento espiritual. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Então não tem que se atormentar, muito pelo contrário. Desenvolver mais a inteligência. O que eu posso fazer? Não tenho conhecimento? Vou procurar o conhecimento para solucionar essa questão. Vou procurar ajuda. Sim. Mas sem se atormentar. Porque quando você se atormenta, você está jogando energias fora, desnecessárias.
Você está prejudicando a tua própria ferramenta de trabalho? Por quê? Por que você prejudica a tua própria ferramenta de trabalho? Porque pelos pensamentos que eu vou intoxicando o organismo, né? Os desequilíbrios se tornam tóxicos, né? E se espalham no organismo todo. Há um desgaste celular. Sim. Você perturba o funcionamento das células. O teu metabolismo começa a entrar em desequilíbrio, porque você, espírito, gera energias prejudiciais à própria ferramenta de trabalho, né? Aí começa a dar dor de barriga. A minha recuperação. Agora é uma delas. Minha recuperação não sem remédio nenhum. Comeu os remédios normal que eu tomo, pois é. Enfermidade. Foi água frutificada. Pois é. Então é isso. Muita água frutificada. Quando você se atormenta, você começa a gerar energias prejudiciais à tua própria ferramenta de trabalho. E aí você começa a ter mais dificuldades para resolver o teu problema, para resolver a dificuldade, para dar conta daquilo que você verifica que está te prejudicando, que você tem que resolver. Porque uma ferramenta em desacordo, você não consegue, né, fazer um trabalho perfeito. Quer dizer, desestabilizado. E além disso, você ainda atrai os amiguinhos, né? Opa, eles aproveitam para chegar. Sim. Aproveitam para se aproximarem de você e ainda te envolverem naquelas energias mais atormentadoras possíveis, porque eles querem prejudicar. Né? Opa, aqui tem algo que nós podemos trabalhar, vamos trabalhar entre aspas, né? Porque isso não é trabalho, né? Isso é atormentação mesmo, né? E eles vêm para tentar, porque nós temos tem mais desencarnados sobre o solo da Terra do que encarnados. Tem mais desencarnados sobre o solo da Terra do que encarnados. Tem que selecionar. Verifica, nós somos quase 8 bilhões, não é isso? Sim. Pois é. Deve ter umas 3 vezes mais por aí, de desencarnados. A gente esbarra com eles pelo caminho. Se você pudesse filmar o centro da cidade, vamos dizer, o centro da cidade num dia comum, né, que está todo mundo se movimentando, se você pudesse filmar, você ia ver quantos desencarnados estão andando no meio daqueles encarnados ali. Naquele tumulto ali, calçadão de Campo Grande, pronto, calçadão de Campo Grande, vai ver quantos, se você pudesse filmar os desencarnados que estão ali, olha, não é brincadeira não, aí você vai, passa, e de acordo com o que você está pensando e emanando, eles te seguem. Problema sério, né? Então, vamos procurar não nos atormentarmos devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. Confiando nas leis divinas, nós atraímos bons espíritos que vão ficar ao nosso lado e vão nos ajudar muito mais. É por aí o caminho. Vamos em frente. Muito bem. Chegamos na casa de Lázaro. Oh, que beleza, a casa de Lázaro. Casa de Lázaro, vamos encontrar a Marta e a Maria. Jesus foi visitá-las. Verifiquem nesse quadro como se comportam as duas. E elas estavam diante de Jesus. Diante de Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas. Jesus foi lá visitá-las. Marta está lá
ocupada lá com o negócio lá na Itália, fazendo lá o serviço dela, e Maria está ali ouvindo o Mestre Jesus. Recepcionando. E então, Maria fez a melhor escolha. entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Diga-lhe que venha ajudar-me. Olha o que Marta foi pedir a Jesus. Estava conversando com Maria. Faltou educação aí com Jesus. Oi? Ela foi mal educada com Jesus. Então, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Ela estava preocupada com os haveres materiais que precisava fazer. Só faltou dizer. E não estava se incomodando com aquilo que Jesus estava ministrando, ensinando a Maria. Observe os detalhes. Olha a importância da Marta. A importância dela era muito mais com obrigações materiais do que com a palavra de Jesus. Essa Maria não é a mãe de Jesus, né? Era outra Maria. Não, essa é Maria. Não, essa é irmã de Lázaro. Sim, não é a mãe de Jesus. É Não, outra Maria. É a irmã de Lázaro. Sim. Tanto a Marta quanto a Maria. Não? Diga-lhe que venha ajudar-me, pediu Marta. E então Jesus disse-lhe. Jesus então respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Atenta para o detalhe. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Todas as outras coisas lhe serão tiradas. Em uma simples análise só desse texto, para não falar muito, né? Todo aquele trabalho material que ela estava fazendo, aquilo tudo vai desaparecer. E não vai lhe adiantar nada. Seria muito melhor que ela estivesse ouvindo Jesus, porque iria acrescentar esse conteúdo ao seu conhecimento, ao espírito, às suas necessidades para sempre. E ela, naquele momento, estava dando muito mais valor às atividades materiais do que ficar ouvindo o mestre, ouvindo os ensinamentos que o mestre estava dando a Maria. Olha aí a materialidade e a espiritualidade. Aí a gente traz para a nossa vivência, né? Oi? Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou na palestra ou vou para o shopping. Está aí o quadro perfeito do que estávamos falando ainda há pouco. Sim. Certo? Ali não havia emergência nenhuma. Ela poderia estar junto com Maria, ouvindo o Mestre, Jesus, colhendo ensinamentos, daí, que ninguém irá tirar. Porque aquilo material, aquilo vai embora, acabou. E vai ter que refazer. Não é toda hora a gente lavar a louça, toda hora a gente tem que limpar mesmo. Vai ficar bravo. Então, veja, o que Jesus disse, em síntese, é isso. Não é? Você está valorizando muito mais a materialidade do que a espiritualidade. Você está valorizando muito mais a matéria do que o espírito. Está aí embutido tudo isso. Então, quando você tem algo a ser resolvido, dê mais valor ao conteúdo espiritual.
em detrimento do material. O material você resolve depois. Se não der para resolver agora, depois você resolve. Mas o conteúdo espiritual, esse você tem que aproveitar naquele momento. O outro depois você resolve. A não ser que você tenha uma emergência. Ih, olha ali, se machucou, eu tenho que levar ele para o hospital. Vou levar para o hospital. Então você não vai deixar, né? A pessoa ali, pega ela e leva para o hospital. Eu ia para a casa espírita, mas olha o que está acontecendo. É diferente. É diferente. Agora, não é o que Maria, não é o que Marta estava fazendo. A Marta poderia muito bem parar com aquilo lá, se ela está fazendo um café, não sei o que ela está fazendo ali, e dar atenção ao que o mestre estava falando. Eu costumo fazer as minhas orações logo ao levantar. Antes que eu tome o meu café, eu primeiro faço as minhas orações. É a hora que eu mais oro de manhã. Para depois eu ir fazer mais alguma coisa. Mas eu sou assim desde o tempo que eu trabalhava. Eu ia trabalhar, eu levantava um pouquinho mais cedo, fazia minhas orações, depois que eu me arrumava e ia trabalhar. Perfeito. Você está fazendo a colocação e em primeiro plano você lembra de Deus, você lembra de Jesus, para depois então iniciar as suas atividades materiais. Está muito certo. É por aí. E fantástico. Toda manhã eu ajo dessa maneira. Achei fantástico aquele vídeo que o senhor colocou, daquele médico falando sobre a oração. Que maravilha, né? Então a oração, essa é uma ferramenta poderosa e as pessoas não compreendem isso. Por que a oração é uma ferramenta poderosa? Por quê? Porque quando você entra em oração, você está elevando o teu pensamento a Deus, a Jesus. Você está criando um laço fluídico com os bons espíritos que vão se aproximar de você, que vão te ajudar, que vão te intuir, que vão te inspirar. Isso é uma ferramenta poderosa que afastam de ti aqueles espíritos ainda ignorantes que de repente querem te atormentar. E que quando você não ora, quando você não entra em oração, quando você não tem bons pensamentos, esses amiguinhos ficam ao teu lado e vão te prejudicar. É verdade. Vão te atormentar. Por isso, a oração é uma ferramenta poderosíssima. Você atrai para você bons fluidos em todos os sentidos. As pessoas não entendem isso. Porque elas, como as pessoas não conseguem ver a energia, cadê a energia? Onde é que ela está? Vídeo pequeno, com poucas palavras, mas porém forte. Eu compartilhei com todo mundo que eu conheço. Por isso, Maria estava ouvindo Jesus. E ali a sintonia dela é bem superior à de Marta. E continuará sendo mais superior, porque ela está colocando elementos poderosos na sua memória, que vão lhe facilitar elevar o pensamento. Então, a vigilância já começou. Então você está vigilante o tempo todo. O seu sentimento cresce, o sentimento maior, o sentimento melhor cresce. Esse é um grande detalhe. E quando você está com um sentimento em maior efusão, mais cheio de energias, as suas realizações, sejam elas quais forem, serão melhores. Até eu coloquei ali no resumo que eu fiz, você precisa a oração para você qualificar a energia dos teus pensamentos, ter mais controle emocional, né, buscar um equilíbrio. Então olha só, Maria ouviu Jesus. Com isso, vamos fazer uma suposição, vamos hipoteticamente falar do Senhor. Mas com isso, o sentimento dela era esse, passou a ser esse, que ela acrescentou maiores dados, maior conhecimento, certo? Então aqui ela já consegue melhores sintonias, ela já consegue melhores realizações, maior entendimento da vida.
automaticamente da existência também. É óbvio, não é? O que não aconteceu com Marta. Marta permaneceu com um sentimento desse tamanho, porque não acrescentou o conteúdo de Jesus. Olha a importância de ampliarmos, de melhorarmos os sentimentos benignos, evidentemente. Olha a importância. E com isso, em você elevando os sentimentos benignos, aqueles que são prejudiciais, evidentemente, vão se escasseando. Eu estou amando mais. Você vai passar a ofender menos. Você vai passar a tratar melhor as pessoas, ou vai tratá-las com tanta arrogância, coisas dessa ordem, dessa natureza, porque o teu sentimento benigno está crescendo. O vetor está no sentido positivo. Esse vetor está com uma grandeza maior. O espírito está sendo mais educado, né? E automaticamente, como você falou, da oração, e a oração ajuda nesse sentido. Todas as manhãs, pensamento elevado, atraindo bons fluidos, atraindo os amigos espirituais. Agora vamos à luta. E você tem até melhor discernimento do que fazer materialmente. Com certeza. Livramentos também, né? Livramentos também, porque com certeza. Eu já enfrentei, né, tanto perigo, saía de madrugada de casa para trabalhar, nunca fui assaltada, né? Mas a proteção é geral. A proteção é geral. A proteção é geral. Acidente, sofri há muitos anos atrás, mas não foi nada grave, graças a Deus, né? E assim, no decorrer do dia... Você falou algo importante, nunca fui assaltada. Observe um detalhe. Você está passando por uma rua junto com outras pessoas. E ali está um assaltante que quer assaltar. Ele quer levar algo de alguém. Mas você entrou em oração. Você está blindada pelos amigos espirituais. Automaticamente, aquele que iria assaltar, ele não consegue se aproximar de você. Por interferência dos amigos espirituais, por interferência das suas energias vibratórias, ele vai assaltar o outro, mas você passa e vai embora, e ele não te faz nada. Isso acontece. Você está blindada. Essas energias blindam, e então ele não consegue se aproximar de você, porque a tua sintonia é outra, não é a que ele se encontra numa sintonia atormentada, prejudicial, que aquele outro que está passando junto contigo está nessa atormentação também. Então ele vai nele e você vai embora. Essa é uma hipótese. Provavelmente acontece. Não tem como fugir disso. Então, a proteção da oração, como você estava falando, ela é geral. Até de qualquer uma outra coisa que poderia vir a te acontecer. A não ser que por um processo expiatório você tenha que passar por um determinado processo. Aí é outra questão a se comentar, né? Nós passamos, já tem há muitos anos isso, eu nem sonhava de entrar para a doutrina, de estudo nenhum, né? Eu estou há pouco tempo, comecei em 2007, mas muito bem. Houve um assalto no carro da minha irmã. Olha, eu não sei o que aconteceu ali. Eu fiquei toda estranha, esquisita, e eu fazia um movimento como se eu estivesse puxando alguma coisa. Eu acho que eu estava meio manifestada, mas tudo bem. A criatura foi embora e tal, ele ficou aturdido, deu uma confusão danada, nem ele conseguiu levar o carro. Ele virava a chave na... Depois nem minha irmã conseguia mais ligar o carro.
Aí, conclusão, aí ela chamou um rapaz lá, o ex-namorado dela, e levou um mecânico. Ele disse, olha, eu não sei o que houve aqui. Alguém chegou aqui e puxou o fio. Ele teve que abrir o carro para fazer uma conexão lá qualquer, que eu não entendo nada disso, que o filho disse foi puxado do lugar, esse carro não ia sair daqui nunca. Aí, olha só, não entendi. Ele não levou o carro, ele não foi preso, ele não matou ninguém. Ele ficou assim, ó, meio aéreo, cara, com a arma para o lado do outro, ele subiu um ombro e foi embora. Ali na Imaculada. Eu disse, gente, que coisa estranha. E outra coisa que eu fiz errado. Eu estava dentro do carro, quando ele nos abordou, sabe o que eu estava tentando fazer? Desarmar ele. Eu estava olhando o movimento da arma, que eu ia pegar o revólver dele. Pensa, que coisa horrível. Depois eu vou te explicar por quê, mais tarde, agora não. Tudo é possível, né? Quando as sintonias favorecem. Tudo é possível. Muitas vezes, não exatamente naquele momento, mas mais adiante, enfim. Foi uma coisa muito estranha. A gente tem sempre que procurar buscar sintonias favoráveis, pensamentos positivos, né? E as coisas vão suceder. Então, por que eu estou falando isso? Porque na época eu não conhecia, a única coisa que eu fazia no centro espírita era frequentar, simplesmente vou lá, recebo o Mas o fato de você frequentar a casa espírita, você tinha uma sintonia, um laço fluídico com a casa espírita. E na casa espírita existem espíritos que trabalham nessa casa. Sim, porque a minha atitude certo. Não foi de oração, entendeu? Eu não tive esse tipo de atitude, porque eu não tinha esse conhecimento. Tudo bem. Okay. Nós estamos aqui agora, né? Nós frequentamos esse pequeno trabalho. Muito bem. Os amigos espirituais, eles estão ligados a cada um de nós. A cada um de nós. Certo? E eles sabem, ao longo de todo o período, por onde nós estamos indo, o que está nos acontecendo, eles recebem essas informações. Ok? Eles recebem essas informações. Ah, mas eu não mando nada. Não precisa. Não precisa. A coisa funciona fluidicamente. Certo? E no momento que há necessidade da ação, eles entram em ação. Veja bem, quando há necessidade da ação, eles entram em ação. Isso não quer dizer que há coisas que precisamos passar que eles vão interferir. Não é bem assim. Certo? Mas em momentos oportunos, aonde eles possam nos ajudar, eles interferem. Eles interferem, sem a menor dúvida. Por quê? Porque nós mantemos um laço fluídico com eles. Por isso, frequentar a casa espírita é importante. Ser assíduo é importante, porque eles verificam tudo. Eles conhecem os nossos sentimentos. São espíritos que sabem dos nossos sentimentos. Por quê? Está tudo marcado no perispírito. E eles estão vendo o perispírito de cada um de nós. Eles não precisam nem penetrar na nossa memória. E há espíritos especializados para isso também. Mas não precisam. Eles conhecem, eles estão vendo o nosso perispírito. Ali estão as tonalidades possíveis do nosso sentimento, mais escuro, mais claro, brilhante, cor-de-rosa, reluzente, verde, amarelo. E cada tonalidade dessa expressa um sentimento que estamos tendo. Está tudo preto, esse daí está mal. Está mal, não tem nada. Bom, aquele ali está um cinzazinho claro, esse aí está melhor. E por esses motivos, também, evidentemente, agrupado a outros, eles interferem. A interferência não é geral, não é assim que acontece, mas é de acordo com as necessidades que eles sabem quando devem agir. Haja vista que temos um guia espiritual que também está conosco, interfere quando há necessidade. Quando nós estamos com ele,
Observe o detalhe, quando nós estamos com Ele. Se você vai a algum lugar com alguém, e alguém está ao teu lado, não é? E vocês vão passar por uma determinada dificuldade, esse alguém que está ao teu lado vai tentar ajudar também. Evidente, não é? E eu me machuquei, ele vai lá e te ajuda. Pois é. Quando você está em sintonia com o teu guia espiritual, ele também vai te ajudar, porque ele vai te inspirar, ele vai te movimentar a tua intuição. Mas quando você não está com ele fica lá. Você quer estar com uma sintonia trevosa, atormentada, é um problema teu. Ele não interfere no teu livre-arbítrio. Eu quero ficar atormentado, fica. E é verdade, você acaba resistindo. Mas por que ele não interfere? Eu estou atormentado, ele não vem interferir. Porque ele não vai burlar o teu livre-arbítrio. Você é que tem que dar condição para que ele interfira. Ajuda-te que o céu te ajudará. Está no Evangelho. É isso aí. Se você não se ajuda, ele não vai te dar a muleta, não. O problema é teu, não quer a muleta? Deixa a muleta aí. As pessoas precisam começar a interiorizar isto. Para você receber ajuda, mas Deus não vai me ajudar, Jesus não vai... Sim, mas com certeza. Agora ajuda-te. Cresce em conhecimento, movimenta a tua inteligência, caminha no bem, porque Jesus é do bem, Deus é muito mais. E os amigos espirituais também estão no bem. Então, para você receber o bem, você tem que procurar caminhar no bem. Se você quer caminhar no mal, você quer ajuda de Jesus para fazer o mal, é fácil de pensar isso. Não é difícil. Imagem do mestre, isso é uma imagem ilustrativa. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que lhes fazei, vós também. E fazei vós também. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Como é que eu quero receber as coisas? Vou retribuir. Você não faz. Fazer o outro que você gostaria de receber. Se você não faz. Aí... Para você poder receber a ajuda, seja de quem for, dos homens ou do espiritual, você também tem que fazer da mesma forma. Você tem que estar com ele. Você tem que estar com ele. Como é que você não quer receber um erro, uma ofensa, uma dificuldade, se você também não procura ajudar o outro quando está no erro, na dificuldade? Como você quer compreender? O que significa isso? Você produz o que você quiser receber. O que você quer receber, você tem que produzir. Eu quero receber boas coisas. Eu quero receber boas amizades. Também faça da mesma maneira para com o outro. O que quer dizer isto? Eu plantei laranja. Você vai colher laranja. Eu plantei veneno. Você vai colher veneno. O que você plantar, você colhe. E é por aí o caminho. Se você plantou laranja, é bom laranja? É bom, né? Eu gosto. Gosto. Além de colher a laranja, o que vai estar ao teu lado?
os amigos espirituais, porque você está fazendo um bom trabalho, não é? Você está plantando laranja. Se você plantou veneno, quem vai estar ao teu lado? Os capetas? O anjo da morte. Os amiguinhos que querem te atormentar? Vão estar contigo. Vão estar contigo. Ah, mas os amigos espirituais, aqueles meu guia espiritual não pode me ajudar? Pode. Mas para de plantar veneno. Você tem livre-arbítrio. Eu já vi muita gente dizer, mas Deus não me ajuda. Tu não está fazendo nada para que Deus te ajude. Como é que você quer que Ele te ajude? Eu acho que a própria pessoa. Abre o caminho. Eu acho que até a própria pessoa com os pensamentos é que cria uma blindagem que mesmo que o espírito queira passar, ele não consegue, porque está blindado naquilo que é negativo. Perfeitamente. Não tenho nenhuma dúvida. É aquilo que falamos, ajuda-te que o céu te ajudará. Não tem como fugir. E aí está tudo. Faça sempre o melhor, que o melhor vai virar para você. Produza o melhor e o melhor vai te acontecer. A gente só dá aquilo que tem. A gente estuda muito isso. Então, se você tem bons sentimentos, vai chegar até você com bons sentimentos. A gente dá aquilo que tem, não é? É isso? Sim. E quando você não tem, o que você faz? A gente tem que mudar essa sintonia, claro. Quando você não tem, você vai procurar o conhecimento, vai procurar estudar, vai procurar quem te ajude a compreender para você ter. Mas as pessoas não fazem isso. A gente acomodadas. Há pessoas acomodadas. E que dão muito mais valor. A Marta. Sim. Olha a plateia. Olha a plateia. Eu canso de falar isso. Olha a plateia. Ou a fofoca, né? Aí, amanhã ou depois, aquele diz assim, mas eu não estou entendendo bem isso. Mas claro, você deixou tua cadeira vazia quantas vezes? Como é que você quer? Eu já falei isso uma vez, em um determinado local, que eu não me lembro qual, as pessoas não gostaram muito não. Eu digo, quando você está numa escola, seja lá a escola que for, numa faculdade, aí você falta 2, 3 aulas, o professor está dando a matéria, aí você chega na 4ª aula, mas eu não estou entendendo, mas como você quer entender se você faltou 2, 3 vezes? É uma continuidade. A tua assiduidade vai te trazer o conhecimento também, se você não foi assíduo, como é que você... Item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, já cansei de falar isso para todos, já repeti isso aqui, já botei até isso na tela. Item 8, introdução do Livro dos Espíritos, está lá. Inclusive ele fala do sábio, fala tudo isso. Eu estou dizendo, eu não estou falando nada de mim, está no livro. Kardec botou no livro. Introdução. Então, o problema é esse. O problema maior de todos nós é esse. Muitas vezes a gente vai deixando. Aí quando aparece, como já me aconteceu, não é? Mas o que é isso? E aí eu abro o verbo. E as pessoas não gostam do verbo aberto. Essa é uma realidade, né? Mas isso tem umas 4 ou 5 semanas aí que nós falamos sobre isso. Mas eu não estava aqui. Pois é. E agora, você quer que eu trave todo um trabalho por sua causa e prejudique o restante que está avançando junto conosco? O problema é muito sério. Mas as pessoas não gostam quando você abre a verdade. A verdade machuca. Mas eu tive um problema. Eu fui no mercado. Fazer a cirurgia da minha catarata. Aí tá certo. Não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Da primeira não deu jeito não. Agora dessa aqui deu. Eu tive doente. Aí é problema. Aí são outros 500. Então você tem que fazer essa avaliação, né? Você não pode tratar o relaxamento das pessoas por não comparecerem a um momento ou outro, não é? Elas têm as suas questões que não podem ser aliadas para operar catarata. Operou o olho, mas depois vou operar o outro, não pode deixar o outro para depois, não. Não, operei, mas dessa vez
ele ficou tranquilo. Oi? Eu operei terça-feira, Mas você está fazendo repouso direitinho, né? não fiz nada. A tua catarata estava fraquinha ainda, né? Estava pouca, né? Eu fiz terça-feira isso aqui. É. Tranquilo, não estou sentindo Mas nada. tem que Estava tranquila, é porque estava pouca. Porque Porque se ela tivesse acentuada, aí você sempre dava um pouquinho mais de trabalho. E também não é isso, o metabolismo de cada um é o metabolismo de cada um. É verdade. Como eu falei, a minha esposa fez e ela teve problemas danados, não parava de ter problema. Né? Depois de ter feito a catarata com corrilhos, tinha que voltar lá na doutora uma porção de vezes, ficava sentindo cisco na vista, incômodo. Né? Quer dizer, cada um tem os seus problemas. Agora, você não pode deixar a tua assiduidade falhar por negligência, por preguiça, por acomodação. Aí você vai. Aí o sacrifício é teu, o problema é teu. O problema é nosso. Mestre, obrigado. Mas continuam com ele. Não, vamos continuar com ele. Ele é importante. Ele é o mais importante do que todos nós. Sim. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Como é que você ama o outro? Eu acho que a gente, dentro do que eu entendo, é você tratar com respeito, com educação, né? Tolerância, eu vejo desse jeito, né? Porque a gente não tem como amar. Mas esse amor, você se preocupar, fazer uma oração para aquele que está necessitando. Mas se o outro está dentro da tua casa e o outro não quer nem saber do que você está fazendo, do que você está dizendo, não está nem um pouquinho incomodada com você, como é que você ama esse outro? Você tem que entender que cada um está numa maturidade diferenciada um do outro. Não adianta. Você não consegue convencer, não tem como. Não se pode forçar uma pessoa que ama a gente. Então... E por causa disso, de repente, ele te trata mal, te ofende. E aí, como você reage? Antigamente eu queria pular no pescoço, hoje não. Ela já cresceu um pouquinho. Já melhorou, né? Já melhorou. Eu estou sabendo disso, faz tempo, né? Mas já melhorou. Né? Pelo menos já fala. Então já melhorou. Sim. É isso, não é? É a questão, muitas vezes, né, no outro é terrível, né? Ele te ofende, ele te maltrata, mas você já tendo a compreensão, você não vai fazer a mesma coisa. Não. Você vai agir de uma maneira diferente, né? Você vai servir até como exemplo para ele. E você, isso é amor. Desenvolvendo o amor. Mas isso, na nossa expressão popular, é amor. Porque você não está agindo da mesma forma indigna para com ele, como ele age contigo. Quer dizer, ele está naquele patamar de evolução, naquele patamar de conhecimento, ainda não tem um maior conhecimento, a ignorância ainda bate muito forte. Então ele age dessa maneira, ofende, maltrata, mas você não faz a mesma coisa. Você está, de certa forma, amando essa pessoa. Tem a questão do orgulho e do personalismo, né? Eu sou desse jeito. Sim, também tem. Aí é outra coisa, aí é um problema. Tem como você ficar na hora assim, conflitando com ninguém. Então, é por aí. Vamos em frente aqui. Eu continuo com Jesus. Jesus continua conosco. Sim. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu.
vem e segue Jesus. Ele está pedindo para a gente não O que ele está querendo mostrar com esse finalzinho aqui? É fazer com que a gente não seja egoísta, né? Não queira só para nós, senão nós possamos... Não ter o excesso? Não ter o excesso, né? Desapego. E confiar nele, que se os pássaros que não trabalham não falta comida, né? Que dirá para nós, né? É só a gente saber administrar bem e não falta. Fuja da materialidade, porque ela vai te levar para o abismo. Sim, e eliminar o egoísmo. Está íncito aqui. Ainda te falta uma coisa. Veja, ele fazia isso tudo. Sim. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Não fique apegado à materialidade, às coisas materiais. Te apegue às coisas do céu, ao Espírito. Sim. Porque tudo isso que você está tendo aí vai ficar aí, você vai morrer, teu corpo vai ficar e você vem. E aí, nada disso você vai levar. Você só vai levar as boas ações, o que você aprendeu espiritualmente, o que você acrescentou a ti, Espírito. Sim. É isso que ele quis dizer. Dizem, eu não sei, não posso afirmar, mas dizem que o moço para o qual Jesus disse isso, né, depois foi reencarnando e Miramês, aquele que escrevia por João, pelo João, e faltou o nome dele. Deus não, né? João Nunes Maia, Miramês. Dizem que era Miramês, eu não posso afirmar. Ou aquele moço rico que chegou quando Jesus falou para ele, foi embora, disse, caramba, e agora o que eu faço? Tá aí. Nas igrejas católicas, Então, os veja. padres, quando vão embora, a maioria dos padres, eles são missionários, né? Eles não ficam muito tempo no lugar. Quando eles vão embora, eles não levam nada. Tudo que tem, eles só levam a roupa do corpo. Porque o que tem na casa é para o uso deles, enquanto eles estão ali. Computadores, né? Outras coisas mais. Que Mas não são todos não, né? Não são todos não. Pelo menos os que fazem parte das igrejas lá de onde eu moro. Aqueles que agem dentro do que realmente deve acontecer, né? Veja bem, tudo isso daqui que Jesus está nos mostrando, não é? Ele afirma, de certa forma, que tudo isso se faz necessário. Ainda, quando ele fala, ainda te falta, é porque isso aqui também faz parte da evolução espiritual. Sim. Ainda te falta, quer dizer, isso aqui está muito dentro do que é necessário acontecer. Não adianta você fazer isso aqui e isso daqui não acontecer. Ok? Sim. Então veja, Jesus fala tudo isso, precisamos agir desta forma com amor, mas não podemos ficar apegados às coisas materiais. Elas servem como instrumento para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque essa parte de cima aí, se a gente não fizer direito, nós colocamos o nosso irmão em sofrimento. Por quê? Quando furta alguém, aquela pessoa que é furtada sofre. Quem recebe um falso testemunho vai sofrer também. O pai e a mãe, quando não são respeitados, também sofrem com o maltrato dos filhos. Né? Tudo isso faz sentido. A mesma coisa o adultério, né? O adultério faz, aquela pessoa que sofre, o adultério também sofre. O que você plantou? Plantou veneno? Vai escolher o veneno para aprender a não utilizá-lo, porque ele não presta. Então isso tudo aí evita a
agindo corretamente, não causa sofrimento para o irmão. Né? Eu vejo ali na questão de adultério, tudo, até palavra, maledicência, eu acho que está tudo incluído ali no adultério. Tudo, não é só o adultério, porque relacionamento, com o outro, com a outra, não. Sim. É regra geral, é tudo. É em palavra, é em conversas, é em tudo que você pode cometer adultério, você está lascado. É a mentira, é tudo entra nesse adultério aí. É tudo. A coisa é muito séria. E tem aquele que as pessoas pensam que estão escondendo. Qual é o adultério que as pessoas pensam que estão escondendo? Não, o adultério sempre entendia assim, da traição, né, do marido e a mulher. Qual é? Do marido. Qual é? Sempre entendia assim. Qual é? Corrupção? Fala. É a questão 670 do Livro dos Espíritos. Oi? A questão 670. Qual é a questão 670? A intenção. Oi? A intenção. O que vale é a intenção. O pensamento. É esse. A questão fala da intenção. É esse. 670. E eu quero que vocês levantem a mão quem não cometeu um adultério pelo pensamento aqui. Ih, vai dar mão. Todo mundo com a mão baixinha, porque é um problema sério. Ninguém escapa, É. ninguém escapou. Esse é que é o grande problema. Mas esse problema é justamente solucionado com os pensamentos benignos. Quanto mais nós vamos se aproximando da verdade, esses pensamentos adulterados vão desaparecendo. Isso é verdade. Não é? Ela teve muitos, agora ela tem menos. Sim. Ela quis dizer isso agora. Passado. Isso é verdade. Sabe de poder? Muito bem. Aperfeiçoamento moral. Nós já cansamos de ver essa página. Mas mais uma vez, ela está aparecendo aqui. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Em todos os mundos, sim, porque o aperfeiçoamento moral é em todos os mundos, não tem como fugir disto, não é? O aperfeiçoamento moral total, sem qualquer desvio, só acontece quando chegamos à condição de espírito puro. Né? E essa página nós já cansamos de ver aqui, mas não custa ver mais uma vez. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com sua felicidade. Com sua felicidade relativa, né? É egoísta. Quer dizer, o cara é egoísta, é egóico, ele só pensa em si. Então, ele procura tudo simplesmente para si. Acabou. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E quarto também, quinto também. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sabemos disso, né? O Livro dos Espíritos nos fala sobre a necessidade de estarmos encarnados, de estarmos com essa ferramenta, de estarmos hospedados no corpo físico, né? Então vejam, apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Então eu tenho que ficar a vida toda lendo, estudando, e as coisas materiais. Você vai cuidar das coisas materiais, mas não vai fazer como Marta. Não vai fazer como Marta, tem que fazer como Maria. Isso ou aquilo primeiro, depois o outro. Né? Então, o que o Evangelho está nos dizendo é que nós vamos cuidar sim das coisas materiais, e tem que cuidar. E tem que cuidar com zelo e com capricho. Não preciso cuidar da coisa material, vou deixar minha casa de qualquer maneira. Não é por aí o caminho. Vou manter minha casa limpa, asseada. Quero uma coisa mais bonita aqui, vou comprar, tenho dinheiro, eu posso, compro. Pô. Não é dizer que eu não vou fazer. Caramba, não é
ser radical, né? Eu tenho já essa camisa aqui, não vou comprar aquela é tão bonita, eu gostaria de ter. Por que eu posso, eu não vou comprar? Por quê? Compro. Não é ser radical, mas não é dar mais valor a isso do que ao aperfeiçoamento moral. Por que você está rindo tanto? A minha irmã disse para mim, a irmã disse para mim que se dependesse de mim, não tinha nada dentro de casa. Você não compra nada. Não, mas também tem um detalhe, você vai ter o que é útil. Sim. O supérfluo não faz parte. Não. Até porque ela queria me dar uma sapatilha. Eu disse, não, pelo amor de Deus, só tenho 4 pares de sapato é suficiente, só tenho 2 pares. Quando você tem o supérfluo, esse supérfluo te atormenta. Ele te atormenta. Porque você, de repente, na hora de usar, o que eu faço? Eu uso isso ou aquilo? Você já está atormentado. O que vai fazer com aquilo? O supérfluo atormenta-nos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Aí você pergunta, bota essa camisa ou bota aquela? O que eu faço? Olha só. Isso é um tormento para você. Você fica na dúvida. E agora? O que eu faço? Essa camisa ou aquela? Essa calça ou aquela? Essa calcinha ou aquela calcinha? Tem uma amiga minha que leva mais de hora escolhendo roupa para colocar. Na minha casa, tem muita, né? a Hilda diz assim, você parece que gosta de uniforme, você sempre pega a mesma roupa, deixa assim que gosta assim mesmo. Eu não fico escolhendo. E eu duvido que alguém que esteja aqui nessa sala, nesse momento, não tenha mais do que precisa para se vestir. Tem. Todos nós temos a mais. Sim. Isso não deveria acontecer conosco. Essa é uma realidade. Eu vou trazer o nome de um livro. Mas a gente ainda comete esses tipos de desvios, esses tormentos, coisa que nos atormentam. A gente tem que ter os cuidados, né? Que a gente cuida. Eu, vagarosamente, estou tentando me livrar disso, mas é uma coisa difícil, não é? Não é? As nossas vestimentas não é uma coisa difícil, às vezes. Mas quem tem cuidado, as coisas duram, né? A Hilda está lendo um livro que ela fala sobre a questão da responsabilidade do espírito em relação ao meio ambiente. Ela disse que o autor vem dando muito cascudo na gente, né? Porque tem muita coisa que é supérflua, não precisa, a pessoa que quer ostentar, não tem necessidade. Mas veja. Então o livro é muito interessante. Sim, mas veja, não precisa esse livro, está tudo na codificação. Sim, eu sei, mas o que acontece? É porque ela quer fazer um trabalho na escola, aí ela aproveitou, comprou o livro, né, para poder mostrar para os alunos que a situação como é severa. E vamos ser severamente responsabilizados. O nosso cuidado por estarmos encarnados no planeta Terra, hein? Nós temos que zelar por tudo que nele existe. Tudo. Os nossos eu tem que ser com tudo. Com tudo. Com a natureza, com tudo. Com a terra, com a plantinha, com o mato, com tudo. Você tem que cuidar de tudo, com os insetos, os animais. Tudo faz parte da nossa existência. Então temos que cuidar de tudo. Até porque você está usando um meio que não é só teu. Então não jogue lixo na rua, não polua as águas. Não é? Como acontece. Você vê, o espírito encarnado, às vezes, com licença da má expressão, me parece tão burro, ou aliás, mais burro do que o próprio burro, porque ele suja a água e depois tem que cuidar de limpar a água para poder usar a água. E assim mesmo, a água não fica limpa a contento, está cheia de coliformes fecais. Então veja que a nossa ignorância ainda é muito grande. Não é? Quer dizer, você suja para depois a gente ter que limpar, aí bota um monte de máquina de tudo. Veja só. Não joga lixo na rua e constantemente você vê os rios aí, todos cheios de imundície, né? Tendo que limpar, está lá as lagoas lá de Jacarepaguá, da Barra lá, não é? São lagoas que vão fazer agora até vias de transportes ali, né?
Já devia ter feito isso há muito tempo, porque são lagoas enormes que cortam vários bairros ali seguidos, várias comunidades, mas está tudo poluído. Aí é gigoga, né? Está cheio de gigoga, que se alimenta de fezes, de esgoto, de tudo. Veja. E ainda tem aquele que é mais indigno ainda, que ele constrói um prédio enorme e canaliza o esgoto todo para dentro da lagoa. Olha, esse vai pagar pelo cocô de todos que foi para a lagoa. Pela madrugada, não é? Veja. Aí o pescador diz, mas antes eu pescava tanto aqui, agora não pesco mais nada. E o que pesca está poluído, está contaminado. Eu não como peixe no Rio de Janeiro. Não como peixe no Rio de Janeiro. Eu prefiro comprar esses peixes congelados que vêm de fora do que comprar peixe nessas peixarias. Você chega na peixaria e já está fedendo, né? Um mau cheiro danado na peixaria. Deixa para lá. Quando eu viajava, eu me fartava, quando eu ia para o Nordeste, principalmente. Nordeste é Nordeste. Aí, agora eu não viajo mais, acabou a minha vida profissional, só na próxima reencarnação. Parece, ambientação reencarnatória. Pois é. Do Espírito Santo para cima já dá, né? Aquela como é que chama? Aquele negócio que faz com peixe na caldeirada, não, como é que chama? Muqueca. Né? Da muqueca capixaba, nossa senhora, deixa eu falar lá, não quero nem lembrar disso, que já começa a ficar. Deus do céu, vamos em frente aqui. De novo com Jesus. Veja que hoje nós estamos vendo uma imagem de Jesus ilustrativa várias vezes. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso que eu fiz lá na FESP, num congresso que eu estive lá. Por que você vai fazer as obras maiores do que as de Jesus? Ele falou ali. E nós ainda estamos aqui, né? As obras que eu faço farão maiores do que estas. Ele chegou a hora dele partir, então Conhecimento. E por que naquela altura ele não fez as obras que nós podemos fazer hoje? É porque a gente não ia ter compreensão. Os espíritos reencarnados naquela altura não tinham conhecimento bastante para entender o que estava sendo feito. Então não tinha por que realizá-las. Hoje nós podemos fazer muito mais do que ele fez naquela época. Não que ele não soubesse fazer. Ele pode fazer muito mais do que todos nós, evidentemente. Não é? Mas não cabia naquele momento porque não haveria compreensão suficiente do povo reencarnado. Isso eu sabia que os conhecimentos iam chegando e a gente ia, né? E por que você não está fazendo as obras maiores do que ele? Quem sou eu? Estou engatinhando aí. Por que nós não estamos fazendo? Para ver se pelo menos eu chego. Por que nós não estamos fazendo? Eu acho que é a falta de confiança em nós mesmos. É a falta de conhecimento. A falta de evolução espiritual que nós não adquirimos ainda. Muitos já fazem maiores, né? Como esse que você vê que muitos fazem e às vezes cometem erros enormes, mas já tendo conhecimento e a possibilidade de fazê-la, como João de Deus. Como João de Deus. Eu estive lá em João de Deus, eu operei a próstata lá em João de Deus. Eu fiz isso lá. Vai fazer 12 anos. Gente que não acaba mais. Muita gente. Ônibus vindo de tudo quanto é lugar. Pessoal vindo do exterior. Acabou, né? Acabou. A Abadiânia terminou a cidade de Abadiânia. Vivia em torno
de João de Deus. A vaidade vivia em torno de João de Deus. Triste, né? A atitude. Agora vê, e por trás daquilo tudo, olha, observa o detalhe, por trás daquilo tudo, ele cometia lá aquelas coisas todas que a imprensa divulgou. Mas veja, aquele que ia lá, ele ia ao café, ele recebia. Sim. Não importava o que o João estava fazendo, mas naquele momento, aquele que ia lá, ele recebia, pela fé que ele tinha, pela fé que ele levava e transportava, e os amigos espirituais utilizavam a energia mediúnica de João de Deus. Embora ele estivesse fazendo asneiras fora do trabalho espiritual que ele se realizava. Mas os amigos espirituais interferiam e aquele recebia. Cumpria a parte dela, né? A espiritualidade. Fala assim. Eu fui lá. Minha filha me levou lá para fazer. Lá é mais uma, como é que diz assim, ecumênico. Porque tem santo para tudo que é lado, entendeu? Nossa Senhora, sim. E eu vi o negócio da parede, o pessoal fica abençoando, beijando ali. Justamente. E o pessoal fica rezando o terço numa sala, né? E tem aquela quantidade de médios, então tudo bem. Eu vi ele fazer a operação, ele abriu o peito aqui entendeu? Assim ao vivo, e a mulher em pé, como se fosse assim um patamar. Perfeitamente. Entendeu? Ele fez a operação na hora, ele enfiou o dedo dentro da maminha. Perfeitamente. Dentro da mama da mulher, puxou aquela carne toda. É isso mesmo. Costurou. Aí eu vendo assim, a chance que daqui é dele. Entendeu? Você vê a ação, né, espiritual, como ela funciona. É sensacional tudo isto, entre aspas, é sensacional entre aspas. Né? A gente sabe as condições de que isso acontece. Agora, eu me lembro bem que quando eu entrei na primeira era uma sala assim, entrava assim, depois virava assim. Ele estava sentado lá. Né? Quando eu entrei naquela primeira sala, eu recebi uma descarga fluídica tão grande, mas tão grande, que as lágrimas correram, porque eu senti ali aquela força fluídica, aquela sensação. Quando eu virei assim, outra vez. Caminhei, a gente vai caminhando até. Ele estava sentado lá numa poltrona. Você estava numa poltrona com uma rosa. Isso. Aí alguém falou para mim: se você quiser falar o que tem, você fala, se não quiser, não precisa. E eu não falei nada, eu simplesmente disse graças a Deus. Aí ele me olhou, falou alguma coisa, volta à tarde, porque à tarde que seria realizada a cirurgia espiritual. Então vejam, embora todo aquele processo que ele corria escondido das pessoas, mas a espiritualidade não deixou de aproveitar a mediunidade dele em troca de você que chegava lá com fé de que você ia resolver o teu problema. É isso que as pessoas não entendem. Isso é verdade. É isso que não entende. Eles não entendem, porque o médium, ele que é o culpado, ele tinha a energia, a mediunidade, a ferramenta dele veio preparada para aquilo. Ele utilizou, mas também o caráter dele não funcionou. A personalidade dele estava preparada para aquilo, mas o caráter dele, fora do trabalho ali, ia fazendo perdeu uma grande oportunidade. Perdeu uma grande oportunidade. Mas muito grande mesmo, Cris, muito grande. Ele existe ainda? Mas, ainda assim, ele tem os seus méritos, né? Mas, se ele tinha que crescer desse tamanho, vai crescer só isso. Agora, eu não vi nada demais lá, não, viu? Não vi nada de safadeza. Não. Lá não tem isso. Não tem. E você recebe bem encaminhado. Você chega na recepção e recebe todos os encaminhamentos possíveis. Não precisa você ficar procurando aonde eu vou, como é que faz, não, nada disso. Né? É uma pena. E o pior não é isso, né?
Acabou. Acabou a Madiana, porque aquelas hospedarias que tinham ao longo da rua toda não funciona mais, não tem mais ninguém por lá. Veja bem, olha o que ele criou e veja o que ele fez acontecer, tudo isso, ele vai pagar. Vai. Olha o que ele jogou fora, né? Vai responder. Mas a E responsabilidade. é perto de Brasília, 100 quilômetros, você está em Brasília lá. Vai, rapidinho. Muito bem. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam bem que as pessoas dizem isso daqui erroneamente. Dizem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é. E a verdade. Ele acrescentou em si a verdade. Ele não disse que ele é a verdade. Ele acrescentou em si a verdade e a verdade. Ele não disse a verdade e a vida. Isso é importante, né? Porque tem uma outra frase também que eu esqueci agora. Deixa eu ver se eu me recordo. Que diz assim: e nada me faltará. Como é que é? O Senhor é meu pastor, nada. Nada me faltará, não tem o me. Não me faltará, né? Não faltará. Não me faltará, E nada me faltará, acrescentaram aí O me. Então é importante verificar isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pessoa tira o e bota a verdade. Não é ele a verdade. E a verdade, ele acrescentou em si a verdade. Sim. Então ele trabalha com a pura verdade. Não é? Importante demais isso. Então, para onde vais? Né? Tomé quis saber. Então ele disse: eu sou o caminho. Por quê? Por que ele é o caminho? Porque ele é um exemplo daquilo que é necessário a gente. Ele é a bússola, ele é o... Ainda tem mais. Ele disse: eu e o Pai somos um. Sim. O que ele quis dizer com eu e o Pai somos um? É porque eu faço tudo que o Pai faz. Sim. Eu não faço nada que o Pai não aprove. Eu assumi tudo. Eu sou o caminho e a verdade. Por que ele é a verdade? Se Porque ninguém ele tá com o conhece a Pai. imagem de Deus, Porque se ele é o caminho, é a imagem de Deus. se ele é o caminho, ele tem a verdade. Sim. Ele incorporou em si a verdade. Sim. E a vida? Por que diz que ele é a vida? Que a morte não existe. Ele sabe tudo. Ele assumiu a ciência universal. Ele está com o Pai. Quer saber mais? Só na próxima reencarnação. É verdade, ele é a representação, né, viva de Deus. Hoje nós conseguimos interpretar até esses detalhes que nós conseguimos alcançar. Agora temos muito mais ainda a alcançar, que nós não conseguimos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente procure, pesquise, ainda fica difícil para nós. E nós estamos num grau ainda muito pequeno, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Saímos do primitivismo outro dia. Olha quantos mundos nós temos a seguir. É só olhar, não precisa olhar muito. Olha só o nosso sistema solar. Veja quantos planetas estão mais avançados do que nós. A partir de Marte. Olha aí. Marte já é mais avançado do que nós. Agora também temos outros menos, né? Temos aí Mercúrio, temos Vênus. Todo mundo pensa que Vênus é radiante, Vênus é bem mais atrasado do que nós. Aliás, eu já falei isso, né? Bezerra veio de Vênus.
Bezerra viveu em Vênus. Tem um livro que fala sobre isso. História de um Sonho, editado pela Federação Espírita Brasileira. Pouca gente leu esse livro. Vênus, Estrela d'Alva, né? Estrela d'Alva, que chamam de Vênus? Estrela d'Alva, né? Vista, né? De manhã bem cedinho era vista. Pois é. Vamos lá. O que precisamos fazer para sermos espíritas conscientes e progressistas, sem obstruir nosso processo de ascensão? Muito estudo, né? Continuar estudando para a gente ir aprendendo um pouco mais. Conhecimento. Não temos como fugir. E para todo crescimento é preciso estudo. Seja o crescimento que for, até material. E sempre a oração, né, em primeiro lugar. Até mesmo antes de estudar a oração. Para poder a gente ter as ideias clareadas, né? Para aprender. Mas olha só, Graça, ali não fala conhecimento, é preciso aprender a amar. E para amar o que precisa? Conhecimento. Sim. Não tem como. Porque o conhecimento te faz desenvolver a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, você sabe muito mais do que precisa fazer. Sim. Não é verdade? Se você não desenvolve a inteligência, você não sabe nem o que você vai fazer com o outro, como você vai amá-lo. Não é verdade? Você só age de uma determinada forma, muitas vezes por instinto. Mas o instinto é uma inteligência de desenvolvimento, como faz um animal. Sim. Não é? Mas tem animal que ainda não tem esse instinto com o desenvolvimento de inteligência para amar, como por exemplo um cachorro, um gato, né? Vai ficar na frente do leão e brincar com ele. Esse princípio espiritual aí, esse princípio inteligente, ainda não está domesticado, digamos assim. O leão quer demorar mesmo, ficar na frente dele. Daniel na cova dos leões. O espírita precisa aprender a amar. Sair de si para enxergar a grandeza do outro. Na capa de um livro nosso, o outro somos nós somos o outro, né? Não tem como. Né? Somos também o outro. Sim. Aliás, eu estou com uma matéria para colocar justamente no Face que eu jogo, o outro. Essa matéria chama-se O Outro. Parece. Então, o amor é uma construção. Você vai construindo o amor. Né? Você não vai. Eu amo. Não. Isso é um processo que você vai construindo. Eu me lembrei agora do Divaldo, que aquele obsessor fala com ele, né? Quando ele recolhe e recebe a mão dele, ele disse assim: você ama? Ele disse ainda não. O amor é o sentimento maior. Eu quero que você agora me diga qual é o sentimento que você não tem que construir. Eu quero que você me diga o que você não tem que construir como espírito. Tudo você tem que construir, porque você foi criada simples e ignorante por Deus. Então, tudo que você construir é mérito seu. Quando você não constrói, você não tem esse mérito. E quando você não tem esse mérito, o que acontece? Você teve a possibilidade, você foi colocada para a construção, para a sua evolução em um determinado mundo, em um determinado momento, em uma determinada ambientação reencarnatória, e você nada construiu. O que acontece contigo? Estagnado. Vai haver um retrocesso. Você parte para um outro lugar, a modo de você despertar que você precisa construir. Construir para dissipar a tua ignorância. Então tudo é uma construção, não tem como não ser assim. Para você ter mérito, qual é a tua nota? Menos 10. Ih, rapaz, exílio. Não tem jeito. Não tem jeito. Qual é a tua nota? 10.
vai ter que ir para o exílio também. Só como um exílio um pouquinho melhor. Qual é a tua nota? 70. Você vai voltar para o mesmo mundo, mas vai voltar num lugar um pouquinho pior do que aquele que você viveu. Você vai aproveitar. Não construiu muito bem. É uma coisa mais ou menos assim. Até que você desperte, né, para a construção daquilo que te faz necessário em dissipar a ignorância. Até a questão magnética mesmo, né? De acordo com a energia que você tem, você é atraída para determinadas situações. O amor pede renúncia e dedicação. Sair do casulo tecido pela vaidade, egoísmo e falsa superioridade. Construir a humildade, resignação e coragem. Coragem de não ser vaidoso. Coragem de abandonar o egoísmo. Coragem de deixar para lá a falsa superioridade. Porque tem quem não tenha coragem. Não, eu vou sair da minha posição. Que posição é a tua, cara? Qual é a tua posição? Não, mas olha só, mas isso aí é um aprendizado. É um problema sério, não é? Por quê? Deixa eu falar só rapidinho assim uma coisa, né? Antigamente, quando eu escutava as coisas que vinha de encontro a mim, eu dizia assim, eu sou isso? Eu falo, não, de jeito nenhum. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu recebo alguma coisa, espera aí, deixa eu avaliar se realmente eu estou fazendo isso, se eu está correto. Eu acho que a humildade é no sentido até da gente se avaliar, né? O que realmente eu estou precisando melhorar? Será que a pessoa que está me dizendo isso é porque ela está visualizando uma coisa que às vezes eu não estou conseguindo perceber? Perfeitamente. Mas vejam, tudo isso que nós estamos passando aqui no quadro e nós estamos conversando, tudo isso diz respeito ao sentimento. Tudo isso diz respeito à nossa evolução dos bons sentimentos, à nossa evolução de ir eliminando os sentimentos imprestáveis. Porque todo esse processo, todos esses quadros que nós mostramos, eles têm ligação direta, diretíssima com os sentimentos, mostrando a nossa necessidade em dissipar sentimentos que não são bons, que são inferiores, né? E acelerar os sentimentos melhores que temos. Embora não tenhamos todos, mas aqueles que já possuímos, de compreender o outro, de entender o outro, de que precisa amar o outro, de que precisa ajudar o outro, de que precisa se dar bem com todos. Esse sentimento nós temos que ir melhorando, né? Como a Valéria falou ainda há pouco, né? Ela é... Por que você está rindo? Eu ainda nem acabei de falar, né? Quer dizer, isso é importante. Ela falou porque ela tem esse desprendimento ótimo, e todos nós precisamos ter, né? Mas não só ela, não, eu também. Eu já falei isso aqui, inclusive, né? Eu, ao longo de lidar com a doutrina espírita e de ir aprendendo, eu fui mudando a minha forma de agir, a minha maneira de olhar ao outro, principalmente dentro do meu lar. Já falei isso aqui, uma opção de vezes. Quer dizer, isso para mim é uma vitória, isso é muito importante, eu agradeço a Deus. Isso é muito importante, e é isso que nós precisamos fazer, e é isso que todos esses quadros estão procurando nos mostrar: eliminar os maus sentimentos, os sentimentos inferiores, e acelerar e aprimorar aqueles sentimentos melhores. Então, é por isso que é conquista, porque se viesse um anjo guardião e dissesse assim, não, você não vai fazer isso, não teria conquista. Ele seria obrigado. Isso tem que vir do interior. Exatamente. Você tem que mudar o teu interior, ou melhor dizendo, aquilo que está gravado na tua mente, modificar a tua memória, realmente sentir. Não basta fazer, tem que sentir.
Isso foi um momento também desse último encontro que teve lá em Sacramento. Não basta fazer, tem que sentir, é sentir. Se você não sente, você faz porque alguém falou, porque alguém disse que é melhor. Não, mas você tem que sentir, tem que ser uma coisa automática. Aquilo que aconteceu, você está fazendo. Não, você não vai fazer simplesmente porque a Ingrid te falou que tem que fazer. Porque a Cris disse, não, isso é melhor. Não, é porque aquilo nasceu de você, está interiorizado. Isso é importante, né? Porque se você faz agora porque alguém falou, quando aquele alguém não estiver perto para te dizer, você vai fazer tudo o contrário. E é isso que acontece com todos nós. E quem disser que não é, eu vou dizer que está mentindo. Porque é uma realidade. Às vezes você está num lugar, não, aqui eu tenho que me comportar. Não é? Sim. Eu estou dentro da casa espírita, tá? E eu já saí muitas vezes da casa espírita, e outros que haviam saído estavam lá no botequim tomando cerveja. E ele não sabe que ele estava no botequim, não estava tomando só cerveja não. Ele está fazendo parceria com aqueles amiguinhos que lá estavam, que ajudaram a botar ele para lá, porque quando ele estava na casa espírita, ele não estava nem interessado no que estava acontecendo na casa espírita. Por isso que ele foi lá para tomar cerveja. Chegamos na nossa hora, e então vamos encerrar esse nosso quadro de hoje. Certamente na próxima nós pretendemos terminar. Vamos ver se a gente consegue terminar para entrarmos em matrizes mentais. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, esses momentos. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento? Ninguém gostaria de agradecer? Tá bom, eu vou fazer hoje. Então, oremos com a Valéria. Vamos mentalizar Jesus. Esse amor imenso. Fale mais alto, por favor. Esse amor tão grande que é o Mestre Jesus, que nos consola, nos conforta, que nos aponta caminhos melhores. O condutor de nossas almas, dessas vivências que temos aqui nesse homem. E assim mesmo, agradecidos estamos por esse estudo, a equipe de Eurípides de Barçanufo, que vem nos apontando, nos instruindo para trilhar caminhos melhores, nos educarmos para poder alcançar um patamar um pouquinho melhor. Agradecemos também o estudo que o Quaresma vem nos possibilitar esse conhecimento. Muito grato, Senhor Jesus, muito grato a toda a equipe de Eurípides, essa espiritualidade amiga que nos traz até esta casa, nos conduzindo para que tenhamos sempre bom ânimo, coragem, para vencer os nossos desafios diários. E assim, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, mas acima de tudo a Deus, que nos possibilitou esse estudo esclarecedor para a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.